que mais que você adianta aqui ou que fala sobre a coluna da Andresa Matais? Estou vendo que vocês têm matéria sobre o Renan Santos crescendo na Atlas Intel. Ontem a gente falou bastante sobre isso também, mas menos do que a campanha dele esperava. Ele é o que mais realmente tem crescido. Ontem na Atlas Intel, no cenário de primeiro turno, ele aparece em terceiro lugar, com até uma distância ali de Ronaldo Caiado e Romeu Zema, com 7,8%, se eu não me engano. Mas menos do que a campanha dele esperava, né? Pois é, Nath. O que acontece? A campanha lá do Renan, eles têm tido acesso a trackings, né, que são essas pesquisas diárias que são feitas pelos mesmos institutos que fazem as pesquisas que a gente tem acesso, todo mundo. Eles fazem também trackings, que são pesquisas ali diárias, ah, que têm a intenção de movimentar mais, de acompanhar mais de perto a movimentação das eleições. E aí, nesses trackings, o Renan estava aparecendo já com 9 a 10%, né? Eu mesmo vi alguns trackings desses, de fato, ele já estava, em alguns deles, alguns dias, ele já estava ali chegando nos dois dígitos. E aí, por causa disso, as pessoas no grupo dele ficaram assim, mas pô, veio a Atlas e a gente só tem 7, só, né, entre aspas. Se você pensar que ele veio do nada, né, do zero absoluto, não é só. Mas eles ficaram com essa sensação de que podia ser mais. E aí, tem algumas coisas que tem que ser levadas em conta, né? O cenário que ele aparece com 7,8, um desses cenários, ele inclui muito mais candidatos, né? Então diluiu um pouco as intenções de voto, mas de qualquer forma, o pessoal lá estava esperando que ele fosse já aparecer aí batendo nos dois dígitos, que não aconteceu. Mas não deixa de ser um resultado importante, né? Como você colocou, foi o candidato que mais cresceu de uma pesquisa para outra, e meio que se consolidou em terceiro lugar, né, Nath? De fato, as pessoas ficaram, a cobertura de política como um todo, não a gente, né? Mas a É. cobertura de política como um todo, ficou especulando quem que seria a terceira via, se seria, vai ser o Caiado, vai ser o Romeu Zema, vai ser o Aécio Neves. E aí, nesse sentido de ser a terceira via de fato, o Renan Santos já é a zebra da eleição, né? É, Porque sim. aparentemente ele já se isolou em terceiro e é isso. Na Atlas Intel de hoje, mais um dia aí seguido, geralmente as pesquisas fazem isso mesmo. Num primeiro momento, divulgam os recortes de intenções de voto e, no segundo momento, recortes a partir de temas importantes. Aí hoje tem um montão de recorte sobre a treta entre Flávio e Michele, mas tem um outro que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui do Renan crescendo, que é sobre o entendimento dos eleitores lulistas, dos bolsonaristas e também dos eleitores no geral, sobre a relação dos dois aí, de Lula e de Jair Bolsonaro, não é nem do Flávio Bolsonaro, com o caso Master. E a porcentagem é bem grande de um lado e do outro. Para 37,6% das pessoas que foram ouvidas, o caso Master está mais ligado a Lula e para 36% está mais ligado a Jair Bolsonaro. O Lula está na frente aí na porcentagem, mas é um empate técnico, é uma porcentagem muito parecida de Lula e Bolsonaro. E, além de ser parecida, é muito grande, né? Do entendimento das pessoas que essa gente aí que está em primeiro e segundo lugar na pesquisa, ou nas pesquisas, está envolvida com o pior caso que a gente tem percebido aí na visão da população que poderia estar envolvida. E aí o Renan Santos, que não tem nada sobre caso Master, pode também ir seguindo por esse caminho aí, desse meio, já que o entendimento das pessoas é bem grande sobre o caso Master, sobre Daniel Vorcaro. A gente vai seguir acompanhando isso tudo. Quer acrescentar mais um ponto, André Chalders? Não, eu diria só sobre essa história do Master que você Uhum. trouxe hoje da Atlas. Sim. Sobre a Atlas ainda, é importante notar que ela traz uma outra coisa muito interessante, Nath, que é a inviabilidade eleitoral da Michele Bolsonaro, né? Eu acho que isso era uma coisa que talvez a gente não tenha destacado o suficiente, mas, assim, depois da treta pública, da briga toda dela com o Flávio, tinha uma especulação de como ela ia pontuar
na Atlas, nas pesquisas subsequentes, para ver se ela tem viabilidade, porque dependendo do que venha a ser revelado sobre o Flávio Bolsonaro, ela se posicionaria ali como alternativa possível, né? Até as convenções partidárias, agora no começo de agosto. E pelo visto, Nath, não. Pelo visto, pelo que essa Atlas mostrou agora, ela não é mais viável que o Flávio. Na verdade, ela fica bem aquém do Flávio Bolsonaro ainda. É, Por exemplo, no cenário do segundo turno com o presidente Lula. Então, meio que um balde de água fria para a Michelle. Sobre essa exatamente. questão do Master, eu acho que esse resultado que a Atlas captou é um pouco reflexo da operação contra o Jacques Wagner, né? Contra o pessoal do PT da Bahia. Obviamente, não é todos os militantes do PT da Bahia que estão envolvidos, mas, assim, os líderes, né? O Rui Costa, o Jacques Wagner, começaram a aparecer nas investigações. Jacques Wagner foi alvo de operação da PF. Então, É. parece que esse resultado vai um pouco nessa linha. Se você fizer um diagrama, a gente já falou aqui, se você fizer um diagrama e colocar quem são os envolvidos ligados ao Bolsonaro, quem são os envolvidos ligados ao governo Lula, tem bem mais pessoas ligadas ao Bolsonaro, no caso do Master, né? É. Então, Ciro Nogueira, Cláudio Castro e assim por diante. Mas, como eu acho que como teve a operação agora, para o público tá uma coisa assim, olha, os dois são envolvidos mesmo, mas assim, parece, né, que são em igual medida. É, exatamente. E esse ponto da Michelle foi bom você ter lembrado que a gente falou bastante aqui na abertura do Acorda Metrópolis, trazendo esses recortes que não foram realmente nada interessantes para Michelle Bolsonaro. Das manchetes que a gente selecionou aqui para o Metrópolis.com, as duas são muito ruins e a gente leu aqui os recortes e vale a gente reforçar com as porcentagens. 54,6% dos bolsonaristas não acreditam que Flávio foi grosseiro com a Michelle. E a porcentagem mais para frente a gente traz aqui em relação às mulheres bolsonaristas, ou seja, uma mulher em relação a uma questão com outra mulher, mas as mulheres bolsonaristas não entendem que o Flávio Bolsonaro foi grosseiro com a Michelle. E aí a outra é mais preocupante ainda para a Michelle como candidata, que é de 86,9% das mulheres bolsonaristas preferindo o Flávio a Michelle como candidata. Então, como você bem pontuou, realmente não foram recortes positivos para a Michelle utilizar ali dentro do PL, né, para conseguir barganhar aí candidaturas, né, a candidatura dela, sei lá, uma troca com o Flávio Bolsonaro, muita gente começa a falar sobre isso, e também ela ali para uma vaga ao Senado. Tá certo, André Chalders, um bom friozinho aí, um bom trabalho para você. Valeu, Tchau, hein? obrigado, até mais.